Isso. Tá tudo isso no seu desenho. Olá. Boa noite. E aí, pessoalzinho, boa noite a vocês. Lembrando que nós vamos ter mais 2 aulas, essa agora e a outra 8 horas, que aí a hora que terminar essa eu aviso, tem uns 40 minutos, a gente para, tem um tempinho de vocês andarem aí, às 8 horas a gente começa a outra. Na aula passada a gente estava falando de uma coisa muito legal. Eu estava mostrando para você uma matéria bem massa, que era a análise financeira. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Beleza, bota nela, segue nela aí. Ó, a gente começou a falar de uma coisa muito legal, muito útil, a gente vai falar bastante. Eu falei para você sobre métodos de investimentos. E o que você tem que entender agora? Para fechar o nosso ciclo de estudos, eu preciso entender o retorno que isso vai dar para mim. Como eu disse nas aulas anteriores, a gente captou dinheiro, a gente entendeu como é que funcionava o dinheiro, nós analisamos a parte financeira da empresa, nós tomamos decisões na empresa, nós vimos o custo desse dinheiro. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora tá, e se eu investir esse dinheiro, quando que esse dinheiro vai voltar para mim? Né, o payback. E a gente falou de um payback simples. Qual a diferença primordial do payback simples? Tá. No payback simples, todos os dois, payback, retorno de dinheiro, retorno de pagamentos, todos os dois a gente tem que pagar. Porém, no payback simples, ele não tem custo, não tem retorno. A gente não tem que pagar imposto, não tem que pagar juros por isso. Tá? Mas ele, apesar de ser fácil, ele é o que a gente menos usa. Porque qualquer dinheiro que a gente pega, você concorda comigo que ele tem um custo? Se ele tem um custo, é o que a gente vai ter que fazer no payback. Que não seja o simples, né? Que a gente vai mostrar agora para você. Primeiro, analisando pelo payback simples. O que é importante você entender? Quando você faz um investimento, adquire um bem, esse bem vai ter que te dar retorno. É a primeira coisa que você tem que fazer. Esse bem tem que te dar retorno. E o retorno que ele vai te dar tem que pagar esse bem. Então, quando a gente fala assim, pô, em quanto tempo eu vou pagar esse bem? Você compra um ônibus, um carro para levar. Aí, agora, ó, o cara que está usando Uber aí. Ah, o cara fala para mim, pô, Nando, eu vou comprar um carro para ser Uber. Beleza, de boa. Aí você fala assim, tá, a função do carro é só Uber, certo? Certo. Então tá, em quanto tempo eu vou pagar esse carro trabalhando de Uber? Em quanto tempo eu vou quitar ele? Quanto que eu vou acertar esse meu carro? Aí eu tenho que saber. Alguns têm payback de mais, menos tempo. Tem empresa que aceita, não aceita, e aí vai embora. Aí eu mostrei para você um payback simples. O cara adquiriu uma copiadora, custo 35 mil, e essa copiadora gera para ele, no ano, um fluxo de caixa de 10 mil. Então, no primeiro ano, no ano 0, ele devia 35 mil. Ao final do ano 1, ele teve um lucro, um fluxo, nem vou usar a palavra lucro agora não, porque ele pode usar para outra coisa, né? Ele recebeu 10 mil. Quitou os 10 mil, ficou devendo 25. No segundo ano, gerou mais 10 mil. Quitou 10 mil da dívida dele, ficou devendo 15. No terceiro ano, 10 mil. Só que ele devia só 5. Ele vai quitar os 5, quitar os 5 mil, e ainda vai sobrar para ele 5 mil. Então, ele gastou 3 anos e meio para liquidar o saldo devedor do bem dele. Isso é importante? Demais. Como é que eu faço essa continha? Presta atenção lá no final do ano 3. Acompanha comigo. Ó. Você aprende aqui para a gente usar no outro. No final do ano 3, ele devia ainda. Ele tinha uma dívida de 5 mil. Está dentro do parêntese aí. Ó. No ano 4, quando ele teve um fluxo de 10 mil de crédito, abateu os 5, que eram a dívida dele, e sobrou 5. Ah, tá. Em quanto tempo, então? Se em um ano ele tinha que pagar 5 mil,
Quanto tempo ele vai gastar? Fácil. Ele não pagou 5 mil? Ele não faturou 10 mil, ó. Ele faturou 10 mil no ano. Se eu pegar 10 mil, que é o que ele faturou no ano, e dividir por 12, eu vou descobrir quanto que, em média, ele faturou no mês. Ótimo. Se eu sei quanto ele faturou no mês, 833. Se eu tinha que pagar 5 mil dividido por 833, isso me deu 6 meses. Então, ele tem que fazer a conta de 3 anos e 6 meses. Ah, então, peraí. Para entender, eu tenho que pegar o último ano de pagamento dele, o último, entender quanto que ele pagou e quanto que sobrou, pegar esse valor que ele faturou no último ano e dividir por 12, que aí eu vou saber quanto é o mensal. Quando que eu vou fazer isso? Continua lá, ó. Primeiro, ele mostrou para você quais são os critérios de payback. Fluxo de caixa. Lembrando que fluxo de caixa, eu não estou falando de lucro nem de prejuízo, eu estou falando de faturamento, o fluxo de caixa dele, quanto que ele vai ter sobrando, que vai gerar o dinheiro na conta dele. Estipular um prazo aceitável para esse dinheiro voltar, né, o retorno dessa quitação, que varia para cada bem que você adquire. As vantagens e as desvantagens que você tem do payback simples, tá? Agora, mostrei para você, num exemplo, 2 casos, ó, onde ele tem um tempo, ele criou um tempo de 3 anos. Quanto que ele deveria pagar? Ali no primeiro caso, ele faturou 150 mil, e no segundo ele faturava 100 até quitar. Quando quitou, faturou só 15. Agora, o payback descontado. Esse é o que a gente mais usa. É esse que a gente estava falando no final da aula passada. E eu preciso que você entenda. No payback descontado, lembra, o fluxo de caixa não gerava 10 mil? Só que quando ele gera 10 mil, não necessariamente fique os 10 mil que ele vai usar para abater a dívida dele. Por quê? Porque esse dinheiro tem um custo. Tem um custo esse capital. Para faturar esse 10 mil vai ter um custo. Então ele não vai te sacar só os 10 mil. Faturou 10 mil, abate 10 mil da dívida. Não tem isso. Qual foi o custo desse capital? Quanto custou? Custou 10%. Com o quê? Não sei. Pode ser de impostos, pode ser que para conseguir isso aí ele fez um empréstimo e ele tem que pagar juros. Isso aí, para conseguir esses 10 mil. Então vai lá. Ele tinha uma dívida de 35 mil, lá no ano 0, no 0. Quando no ano 1, ele faturou 10 mil. Deixa eu colocar uma caneta aqui. Opções de ponteiro, caneta. Aqui, ó. No primeiro ano ele faturou 10 mil. Só que ele não vai abater 10 mil da dívida dele. Por quê? Porque existe um custo de capital de 10%. Como é que eu faço essa conta no meu primeiro ano? Aquela aqui, ó. Eu pego 10 mil, que é o quanto ele faturou lá, divido por... Eu vou retirar 10%. Dava para fazer isso aí multiplicando por 0,9. Tirar 10%, né? Sobrar 90%. 90% é 0,9. Mas aí você divide por 1 mais 10%, ó, 0,1, elevado a 1, porque foi só em um período. Aí, quando você fizer essa conta aqui, ó, ela vai totalizar 9.091. Esse é o valor que ele vai usar para abater o bem adquirido. Então, ele devia 35 mil, abateu 9.091, ficou devendo ainda 25.909. Bom, agora esse é o saldo devedor do cara ao final do primeiro ano. Quando chegou no segundo ano, ele faturou 10 mil de novo. Só que, de novo, ele vai ter um custo de capital. Só que o tempo agora não foi 2 anos? Ótimo. Então, eu vou pegar esses 10 mil e vou dividir por 1 mais 0,1. Quer dizer, 10% a mais. Só que elevado ao quadrado. Porque o custo foi de 2 anos. Aí, eu vou abater 8.264. Devia 25.909. Abateu 8.264, meu saldo devedor agora 17.645. Ele foi desse jeito no segundo ano, no terceiro ano, por isso que foi elevado a 3,
No quarto ano, ele devia 10 mil. No quarto ano, faturou 10 mil, dividiu por 4, deu 6.830, ele ficou devendo 3.302. Olha o que ele ficou devendo. Bom, agora ele vai quitar a dívida dele. Então, vamos quitar a dívida. O que ele faturou? Ele faturou 6.209, que é 10 mil, aqui, dividido por 1 mais 0,1 elevado a 5. 6.209. 6.209 menos o que ele devia, que era 3.302, ele vai sobrar com positivo quitado de 2.907. Então, a dívida foi quitada, eu já consegui desalienar meu bem, ele é meu, tá pago, tá pago. Gastei com isso 4 anos e algum período. Como que eu vou descobrir quanto tempo que eu vou fazer isso? Fácil. Se você pegar os 6.209, vai ficar mais fácil que está escrito aqui. Ó. Se eu pegar os 6.209, que foi o que eu faturei no ano 5, e dividir isso por 12, 6.209, que é esse, e dividir por 12, vai me dar um total de 517,42. Isso é o que eu ganho por mês. Isso é o que esse 6.209 gera 517,42 por mês. Eu não tinha que pagar 3.302, que é minha dívida, que é a dívida, ó. A dívida não é 3.302? Então, eu tenho que pagar 3.302 e pagando 517,42 por mês. Se eu dividir, eu vou descobrir que vai dar um total de, não é exato, tá? Mas dá um total de aproximadamente 6 meses. Então, na verdade, ele vai gastar 4 anos mais 6 meses para pagar a aquisição dessa copiadora dele. Entendeu? A diferença do payback simples para o descontado. O descontado, você tem que abater, descontar, retirar a porcentagem que ele vai te dar de custo de capital. Entenderam isso? Se você entendeu, antes que termine nosso tempo, você vai ter uma tarefa agora para mim, para você entregar daqui a pouco, contando como a primeira nota. Anota aí, por favor. Todos. Pode? Ó, tá valendo aí, ó. Dona Maria comprou um bem. Só a Dona Maria que a gente usa. Dona Maria comprou um bem por 50 mil reais. O mesmo gera um custo de capital de 10%. Um custo de capital de 10% ao ano. E essa máquina gera um fluxo de caixa. E essa máquina gera um fluxo de caixa de 8 mil reais. R$ 8.000. Professor, volta lá nos 10% que eu me perdi. É um custo de capital de 10% ao ano. Gera um fluxo de caixa. Gera um fluxo de caixa de 8 mil reais. Ponto. Em quanto tempo será liquidado?
Entre parênteses, você escreve payback, PBD, payback descontado. Qual payback descontado? Qual o payback? Só isso, né? Isso. Beleza? Eu quero que vocês usem agora, se for possível, usar o seu PowerPoint, seu Excel. computador aí. Você vai ter que usar ele para montar uma tabelinha de Excel. Agora fodeu. Não, Agora fica mais fodeu. fácil de fazer. Mas você que. Eu acho- Esse computador aqui eu acho que não tem Excel, professor. Doutor. Professor, eu tô sem computador. Eu só posso usar no caderno? Pode, sem problema. Só fala porque é fácil de fazer pelo computador, né? Eu também. Meu computador aqui não tem, eu não instalei ainda o pacote do Microsoft. Tem que fazer na mão. Libera lá de novo a tela para nós ver como é que calcula. É que eu quero fazer para vocês. Ah, tá. Peraí. Pronto, tá liberado? Vocês estão vendo? Não, Hã? não, tá branco. Tá uma tela branca? Tudo Não. branco? Tá branco a tela de vocês? Tá. Ah, estranho. É, tá todo em branco. É, Ah, tudo estranho. branco, parece. Como se você fosse escrever aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu mudar ela aí para você. Agora mudou. Mudou, agora ficou bom. Fazer essa aí no computador é bem mais fácil. Eu vou fazer ele no início da próxima aula. No computador. Professor, esse PBD aqui embaixo, é esse que a gente tem que calcular ou é esse de Isso. cima aqui? Não, o PBD é o payback. É esse aqui, ó, 4 anos e 6 meses. Eita, cara. Entendi, foi nada.
Eu só não dou conta de fazer esse trem. Porque se eu colocasse aqui fosse 8, coloco 8.000 sobre 1 mais 0,1 elevado a 1. É por aí que começa mesmo? Ou eu tenho que achar esses 10.000 aqui? Ou eu tenho que calcular mais alguma coisa? Bom, você vai ter que fazer, como você, no caso, você não está usando Excel, mas você vai ter que usar na calculadora. Você vai ter que Tá na fazer mão. 1,1, 10.000 dividido por 1,1. Esse vai ser o valor presente lá, no primeiro ano. Mas o nosso aqui é 8? Ou No caso, você vai fazer 8.000, que é o fluxo de caixa, dividido por 1,1, depois 1,1 ao quadrado, 1,1 ao cubo, e aí vai embora. Aí, arredonda para cima? Porque deu 72, 72, 73. E aí, beleza? Vamos resolver? Professor, você podia fazer depois, fazer na próxima aula, você vai fazer passo a passo, né? Desde o início, só montando aí o esqueleto, porque, por exemplo, eu estou fazendo no caderno, no computador, estou sem computador. Vou Só para fazer. ter uma ideia. Eu Passo a vou. passo. Lembra que você mesmo pediu, Maio, na aula passada Uhum. para eu fazer no Excel? Foi, Eu lembro. vou fazer no Excel. E aí, vocês vão ver como é que é. Isso, desde o início, quando você começa a montar ali, aí o passo Desde a passo, que fica bacana. Isso. Tudo bem? Galera, o Excel acabou de me informar, o Zoom acabou de informar que o nosso tempo está terminando. Então, o que nós vamos fazer agora eu vou te dar um tempinho para começar a preparar a tabela para vocês, tá ok? Ok. Galera, um abraço. Voltamos 8 horas. Oito horas a gente vai voltar. Professor, Nós vamos voltar com isso. Tá ok? Um grande abraço. volta lá e Oi. tirar a foto Ok. do quadro. Deixa eu tirar a foto daquele quadro Não, tá no lá seu, tentando fazer aqui no caderno. faz mais fácil, Franklin. Pega o seu celular, esse quadro tá no seu celular. Entra lá no grupo. Tá lá no grupo do dia Mas meu 22. celular não abriu lá não, professor. Eu só consigo, Como não ouvi, Maio? só consegue abrir no computador. Só consegue abrir ele no computador. Por exemplo, meu celular não suporta. No computador eu consigo abrir. Mas no Baixa celular o não abre, aplicativo. não. Eu já tô voltando, a gente volta lá para trabalhar de novo. Um abraço, pessoalzinho. Até. Outro.